Eu falava, não é possível, né? Não é possível. O meu produto é diferente, o meu nicho é diferente, o meu preço está alto, tem muita coisa nesse produto. Eu inventei muitas desculpas. Tem muita coisa que a gente não quer fazer e que tem que fazer. E se a gente seguir a fórmula, né, mesmo que seja desconfortável, passa. Tudo passa. A faixa preta fica, tá aqui. Podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto pessoas, alunos e alunas da fórmula de lançamento que, no ano atual, nesse caso 2020, fizeram 2 milhões de reais. E hoje eu estou aqui com a Márcia Baraldi. Tudo bom, Márcia? Tudo ótimo, Érico. Muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada, é sempre legal. Eu já fiz uma entrevista com você no podcast Faixa Marrom, mas não era o podcast Faixa Preta, né? Então vai ser interessante. Parecia tão distante, tão distante, tão distante, e chegou. E tudo parece impossível até que seja Verdade. Feito. Antes de começar, eu preciso fazer aquela pergunta direta. No ano de 2020, isso é no ano atual, você faturou mais de 2 milhões de reais com lançamento de produtos digitais através do que se aprendeu na fórmula de lançamento? Sim. Excelente. Caracteriza. E Baraldi, eu falei o seu sobrenome corretamente? Falou, Baraldi. Baraldi. Não sou brasileiro. É descendente de italianos. De verdade mesmo? Meus avós vieram de lá. Na verdade, os meus bisavós vieram de lá, né? Você chegou a buscar a cidadania? Você sabe que eu cheguei, Érico, mas eu fui numa época, eu fui com 25 anos, mochilando para lá, numa época bem legal. Eu falei, bom, agora eu vou ali buscar minha cidadania e tal. Aí chegou lá, falei, cara, isso aqui não é nada disso para mim, não. E aí acabei abandonando a história da cidadania. Mas estou resgatando de novo, porque meus familiares estão indo atrás, eu acho que eu vou buscar ainda. Que massa. Bom, enfim, é uma coisa completamente irrelevante nesse contexto aqui, mas não era curioso para mim. Márcia, como é que você me conheceu? Érico, foi incrível, né? Porque eu sou especialista em costura artística, é uma espécie de um bordado em máquinas de costuras domésticas. Uhum. E uma vez, um lançador, em 2016, um lançador me procurou e falou que maravilhas a seu respeito. Falou, cara, eu estou fazendo a fórmula de lançamento porque eu sei, porque eu aconteço, porque... Na verdade, ele não falou o seu nome, ele só falou que lançava produtos digitais e tal, e que ele queria me lançar. E eu trabalhava incessantemente assim, em feiras de artesanato, que eu vendia os produtos para fazer essa costura artística, e também dando aulas. Então, enchia a sacola de produto, ia nos ateliês e davam aula de 10 em 10 pessoas, por aí. E aí, ele falou, não, para tudo, vamos fazer tal, e assim, né, e prestava serviço dessa costura também. Então, eu, né, fazia várias coisas. Aí ele pegou e falou, não, vamos fazer um curso disso aí, vamos lançar e tal. Eu falei, maravilha. Parei a minha agenda, 15 dias, que para mim era metade do meu faturamento mensal. Parei aquelas 15 dias para montar uma estrutura de um curso digital para lançar com ele. Eu sei que no fim esse cara me deu um toco, ele lançou uma concorrente num nicho semelhante, na verdade, não era nem igual, e não me deu mais atenção e me deixou para lá, ignorou minhas perguntas. Bom, fiquei muito puta com aquilo, mas fiquei muito, né? E aí falei, bom, o que eu vou fazer? Uma outra plataforma digital tinha me procurado para dar aula. Falei assim, eu vou pegar e vou dar esse curso lá, vou fazer esse curso lá. E assim foi, fiz. E eu sei que no meio da história também rolou um lance lá que mudaram uma cláusula contratual, que eu não ia mais receber os royalties pelas minhas aulas, mas eu tinha uma fidelidade com eles, né? Tinha que ficar sem vender nenhum produto na internet por 1 ano. Nessa época, eu já tinha ido investigar o que esse cara fazia e eu descobri você.
E eu te vi no YouTube, eu vi você e eu segui a Gislene Esquerdo. Uau, a Gi. Linda demais, uma pessoa iluminada. Nossa. E aí vocês estavam num desafio de 365 vídeos. Um por dia. Um por por 365 dias. Aham. Loucuras que o Érico faz. Pois Ou fazia. Aí, o que aconteceu? Quando aconteceu aquela história nessa plataforma aí, que eles falaram que eles não iam me pagar mais os royalties dos cursos e tal, eu falei, puta, eu tenho 365 dias de fidelidade com ele. O que eu vou fazer? Vou seguir o Érico. Olha. Vou fazer os 365 vídeos. Olha. O E problema é a... Solução. Engraçado isso, né? Interessante, digo. Muito interessante. Foram assim, foram várias coisas que passaram assim nesse meu caminho, sabe, Érico, que foram problemas que viraram a solução, tá? E aí você falou, esses caras estão criando audiência, o veículo deles é publicação, eles se forçam a publicar com desafios, não sei se força é a palavra certa, mas se põe uma situação de publicação com desafios, fala assim, eu vou fazer igual. Já que eu não posso vender nada contratualmente, vou construir minha audiência. Assim, E foi assim mesmo que começou? Na intuição. E foi assim que começou. Na intuição. Olha. E eu comecei com 365 vídeos, falei, não, já que eu não posso vender nada, então eu vou fazer gratuito. E fiz os 365 vídeos, eram curtos, objetivos, mas com conteúdo. E criei uma audiência. E foi me surpreendendo. Se chama? YouTube. O meu canal? Márcia Baraldi Quilter. Márcia Baraldi Quilter, que é essa costura artística que você está mencionando. Tem um nome de quilter no mercado, imagino, certo? Isso. Uau. Exato. Então, o seu canal começou a partir daquela influência, do nosso exemplo, do meu e da Gi, consequentemente. Olha que legal. Exatamente. Interessante. E aí, como é que foi para você? Você fez 365 dias de vídeo? Fiz os 365 dias, não falhei nenhum. Nossa. Eu sou tinhosa. A minha mistura é italiano com espanhol, entendeu? Então... Você é tinhosa. Eu falo isso porque umas 70 pessoas começaram aquele desafio comigo. E talvez eu não consiga... Eu acredito que cerca de 5 ou 6 terminaram. E nada de errado com isso. Eu quase não terminei, falo disso num dos vídeos do desafio, porque que aconteceu. Mas eventualmente terminei. Foi uma das coisas muito difíceis para mim. Não sei como é que foi para você, mas para mim foi muito difícil. Não foi muito difícil, mas foi difícil. Foi difícil porque muitas vezes eu não tinha quem editasse, então eu mesma editava. Foi difícil porque às vezes eu não tinha luz, foi difícil porque às vezes eu tinha que viajar. Foi difícil, mas não foi muito difícil. Entendi. Os desafios que eu tenho enfrentado têm sido mais difíceis, sabe? Dito tudo isso, na época, a minha impressão que era mais difícil para as mulheres do que para os homens. E o que elas me relatavam, olha que interessante. Ela fala assim, Érico, você veste uma camiseta e vai lá. A mulher se preocupa, como é que tá meu cabelo, como é que tá minha maquiagem. Então não era uma coisa assim, simplesmente de, acordei, vou lá e gravei. Para elas tinha uma preparaçãozinha maior para as que escolhiam preparar, né? Mas enfim, era mais difícil. Eu na verdade não sou tão assim cuidadosa com isso, sabe? De ficar me maquiando, montando e tal. E muitas vezes eu recebi críticas assim de haters, né? Tipo assim, pô, você tá gravando na frente de uma janela, uma Márcia Baraldi Quilter, tinha que ter um quilt artístico atrás de você. Márcia, você não fez as unhas hoje? Você está me mostrando aqui? Você não fez a unha? Eu ouvi bastante. Existe uma frase no marketing que fala o seguinte, eles riram de mim, não sei se eles riram, mas eles riram de mim quando eu gravei na frente de uma janela. Ah, é? Mas agora que eu sou faixa preta... Pois é. Eu tinha uma que eles me chamavam de louco quando eu larguei meu emprego. Eu fiz Tem até um vídeo na internet que chama Eles Riram de Mim. Não, Quem Ri Por Último. Érico Rocha. Então, para quem estiver escutando, digita lá no YouTube Quem Ri Por Último. É um vídeo que eu gravei, uma espécie de desabafo, talvez, de quanto me chamaram de louco na época que eu larguei um contrato num banco, né? Enfim.
Mas agora ninguém tá rindo. Aí, e a moral da história que ri por último. Fecha parêntese, mas enfim, eu entendi. E dali, como é que foi essa intuição sua de meio que fazer o que eu estava fazendo versus entrar na forma? Então, aí eu já comecei a prestar muita atenção em você, né? E aí eu falei, pô, mas esse cara tem um curso que ensina a fazer o tal do lançamento, que era o que aquele cara não falou o que era, mas eu descobri. Enfim. Falei, maravilha, então eu vou fazer. E aí eu falei, bom, eu tenho 1 ano para me preparar, né? Chamei o maridão, falei assim, bom, vai me ajudar aqui, vamos lá. E assim a gente fez. Quando chegou em setembro, eu tinha de janeiro a janeiro para lançar, né? Eu tinha de janeiro a janeiro de 2017 inteiro. Então eu ia lançar em janeiro de 2018, era meu prazo. Quando foi em setembro, eu comprei o fórmula de lançamento. Olha, que mulher tinhosa mesmo, tudo planejado, tudo perfeito, ninguém arreda o pé. Olha, que interessante. Mais ou menos perfeito, né? Porque eu achei que era só comprar, entendeu? Você comprou e o que aconteceu então? Comecei a assistir o curso. Eu e o meu marido começamos a assistir e tal, mas não é uma coisa assim que era confortável para mim, sabe? Não era confortável. E eu falei, putz, é um trabalho danado, né? Falei, vou deixar com ele, deixa o Bill fazer isso daí. Deixei com ele. Bill é o maridão. Bill é o maridão. Deixei para ele deixou para mim e chegou janeiro, acabaram os 365 e ninguém tinha assistido o curso ainda. Eita. Falei, não é possível. Bill, eu não sei isso. Que isso, Márcia? Vai ser ema. Cada um com seus problemas. Mas ele não ouvia os seus áudios ainda, né? Eu prestava serviço de quilt e ficava com você direto ali no fone, costurando e te ouvindo. Enfim, chegou janeiro, acabaram os 365, peguei o fórmula, falei, cara, eu preciso lançar, porque aí a minha audiência já estava louca atrás de um curso. Eu já tinha desenhado o curso inteiro, falei, meu Deus, a gente precisa fazer isso agora. E eu comecei a assistir o fórmula, e tem uma aula que foi para mim assim, o freio, que foi a aula que você, no lançamento de semente, você fala assim, e se eu não vender nada? Ali eu falei, não, o Érico tá de brincadeira, né? Fechei o computador e dali para frente eu não assisti mais nada. Aí eu falei, eu vou lançar de qualquer jeito, não existe essa possibilidade de eu não vender nada. E lancei do jeito que eu sabia, do jeito que eu tinha assistido até ali, eu não tinha chegado nem no lançamento interno, não fiz o lançamento semente com a oferta irresistível como mandava o figurino, fiz a moda que eu imaginava que era, a moda Baralt, né? E aí vendi R$106 mil, 170 Uau. cursos. Uau! E diga-se de passagem, isso é completamente, não é típico. E a razão que não é típico é porque não é típico também que alguém faça 365 vídeos. Né? Lembra, eu comecei um desafio de 70. Inclusive, esse desafio não está na fórmula, se ninguém fala para você fazer vídeo desse jeito. Mas eu estava num desafio pessoal e a Márcia entrou no desafio também. E é claro, mais energia você põe, mais energia você colhe. Você criou uma audiência, usou o processo. E aí, maridão, Bill, o que o Bill falou? Nós ficamos enlouquecidos, não imaginava que fosse, né, estourar desse jeito, né? E ó, vamos tentar fazer um comparativo só. Você falava que dava curso de quilting, certo? Uhum. Você tem uma noção do seu faturamento anual com esses cursos? Padaria antes disso. Esse é o curso pessoal, esse é você antes do cara te abordar. Quanto é que você fechava por ano nesses cursos? Mais ou menos. Isso aí é ano, né? Um mês mais, um mês menos, mas se você pegar o ano, assim, mais ou menos, o que a Márcia acha que ela fechava num ano? Em receita faturada?
Olha, eu acredito que uns 30 mil por mês, por ano. Por ano. Porque eu pegava no máximo 3 Total. mil, né? Entendi. E eu sempre falava, antigamente eu bato muito na tecla do 6 em 7, mas antigamente, eu não sei se você lembra, ou se era da época que você comprou, mas eu não falava 6 em 7. Eu falava um ano de vendas. Um ano de faturamento. Em 7 dias. 7 dias. E ó, pode falar que é difícil, mas eu cumpri minha promessa. E não quer dizer que em 7 dias você comprou o curso e fez, não é isso. Mas o seu faturamento foi realizado em 7 dias. Isso é, 7 dias antes. Então, estou cumprindo minha promessa, é íntegro. Parece impossível, mas tem lastro. Tem lastro, e o lastro é você. E é super feliz. E mesmo que eu costume falar 25 vezes que não é comum que alguém faça no primeiro lançamento, também não é comum que alguém faça esses desafios loucos que eu faço. Então, isso tem tudo porquê. E tem você também como empreendedora, né? E aí, isso foi, eu acredito que em mais ou menos 2018. Foi em fevereiro de 2018, durante o carnaval, que eu ainda não podia esperar, entendeu? Tinha que ser a hora que ficou pronto, puf, lancei durante o carnaval. Como é que foi seu próximo lançamento? Então, aí o próximo, né? Aí eu já tinha gerente de conta no Facebook, gerente de conta no Hotmart, todo mundo me procurando. Eu falei, nossa, que espetáculo, né? Que maravilha esse negócio, né? Aí o próximo lançamento foi em abril. E eu imaginando, falei, não, bom, agora se eu vendi 170 cursos, agora eu vou vender no mínimo 250. Já falei lá para o gerente de contas, prepara aí que eu vou vender no mínimo 250. Prepara os servidores da Hotmart ou do Gateway que você usava, porque o bicho vai pegar. Pois é, aí eu vendi 40. E aí eu falo que começou a maldição do 6 em 7 no primeiro lançamento. Foi, né? Foi, por quê? Primeiro lançamento, eu não tinha assistido a fórmula, eu não tinha feito nada direito e tinha faturado. Então, para que eu ia precisar estudar a fórmula, aplicar direitinho, se sem fazer direitinho eu já tinha conquistado? É quase que alguém está estudando a jogar sinuca e aí mata a primeira bola. Exato. E aí você fala, eu sou bom de sinuca, eu não preciso estudar a sinuca, eu não preciso praticar a sinuca. E aí a vida ensina, né? Uma coisa é fazer um 6 em 7, outra, e tem uma variância, né? Chama de variância, né? Demanda reprimida, uma mistura de outras coisas. Outra coisa é você fazer o 6 em 7 e ir crescendo os seus lançamentos. Então aí você tirou, e aí você veio com 40. Geralmente quando acontece isso, as pessoas não foi 40, foi 40 cursos, foi 29 mil reais. 29 mil reais. Isso definitivamente não pode não ter acontecido com isso. Mas quando isso acontece, existem duas decisões que a pessoa fala. Às vezes ela está cega pelo que realmente aconteceu. Opa, não pratiquei, preciso estudar a fórmula. Opa, essa fórmula era coisa de sorte, não funciona. Você escolheu uma das duas opções? Na época, o que soou para você? Na época, eu arrumei uma outra desculpa. Eu falei, meu produto está caro. Eu vou fazer o seguinte. Cara, é outra coisa que meu produto. Não é que eu não estudei a fórmula. Não. Meu produto tá caro. Meu produto tá caro. E aí, o que eu fiz? Eu dividi meu curso em 2, aí já começa aquelas estripulias, né? Já comecei a esquartejar. É muito louco. É tipo um rapaz se embriaga, entra no carro e bate o carro. E aí a gente fala: o problema é esse carro, é muito grande. Vou colocar ele num carro pequeno. Então. Nossa Senhora. Mas enfim, e aí? Aí eu esquartejei o curso, né? Vendi 80, mas eu faturei os mesmos 29, quase 30, 29.800. No próximo lançamento, que foi em julho. Que também não era ruim, né, Érico? Perto daquilo que eu fazia antes não era ruim, mas o que era esperado era a escala. Eu falei, não é possível, né? Eu tenho que crescer com isso. O que está acontecendo? Nossa, tem uma frase que é muito pesada. Mas eu vou falar porque agora você já é faixa preta. Preço é a única moeda que o lançador
faixa branca conhece. E quando eu falei faixa branca, eu substituí o que eu antes falava por uma palavra bem diplomática. Preço é a única moeda. Antigamente eu falava que o lançador incompetente, se eu quisesse, mas eu acho que também não é incompetente, é faixa branca. É ignorante no sentido de ignorar o conteúdo, né? E não é uma frase construtiva, não destrutiva, não bullying. A intenção não é o bullying, é uma correção didática. Preço é a única moeda que um lançador faixa branca conhece. Então, quando a gente é intuitivo, claro que se você der de graça, você vai tender a ter mais compradores. Não chamar nem de compradores, né? Você cobrar R$1, mas às vezes não é a única moeda que existe. Não é a única ferramenta que existe para mudar, mas a gente não é treinado. Fora do treino, a gente tenta resolver no preço. E enquanto você consegue alguns outros compradores, você massacra a sua margem. E sem margem sobra menos, sem menos sobra menos fluxo de caixa, que é o oxigênio do empreendedor. Né? O empreendedor não trabalha só por isso. A gente também não vive só por oxigênio. Mas a gente precisa dele, entendeu? Pelo menos o suficiente. E aí? Você esquartejou... Esquartejei meu curso para resolver no preço, porque era a única ferramenta que o lançador faixa branca conhece. Faixa branca, faixa transparente. Mas enfim, e aí? E aí, vendi mais 80 cursos, mas com faturamento de menos de 30 mil, 29.800, uns quebrados lá. E o barco vai afundando. Aí falei, não é preço. Eu não posso vender esse curso tão barato, porque é um curso muito consistente, tem muito conteúdo lá. Tô jogando minhas fichas, qual vai ser o próximo culpado. Então. O que foi? Não, vou voltar e vou fazer o lançamento direito. Aí comecei, né, a assistir de novo, mas dava um trabalho danado aquilo, né? Aí falei, não, eu vou lançar outra vez, vamos ver o que dá. Aí eu lancei e deu 35 cursos, eu fui escalando para baixo, fui descendo a escada em vez de subir. Falei, o Érico fala que sobe a escada, como que o negócio começou a descer? Tem que seguir a fórmula. Não é benzido. E aí eu peguei e falei, nossa, não é possível, cara. Aí eu fui no Fire do Hotmart, naquela época. Ainda em 2018. E vi muitas palestras, depoimentos, tudo mais. Falei, não é possível, eu devo estar vacilando em alguma coisa mesmo, né? Mas aí eu ouvi falar do evento ao vivo que você fazia. Do evento ao vivo. Uma vez por ano. 2018. Mas no caso, o próximo vai ser dia 4, 5, 6 de dezembro agora. Se você é aluno da Fórmula de Orçamento e não se inscreveu, se inscreve lá. Que é desse evento que ela está falando. Você ouviu falar no Fire, e aí? Aí eu falei assim, vou nesse evento. E vamos ver o que vai dar. Vou levar o meu marido e a gente foi. E na verdade, eu e o Bill. E nós fomos com o objetivo de encontrar o lançador lá. Porque eu falei, eu não levo jeito para isso. Não tenho mais idade para isso, não vou mais, imagina que eu vou ter que estudar tudo isso, é muito trabalho, fazer página e tráfego e não sei o que, não vai rolar. E eu continuava vendendo produto físico, então tinha ainda meus eventos para vender produto físico, ainda dava aula presencial, ainda tinha meus compromissos, tudo agendado, e minha agenda lotada um ano antes. Então, quando eu fui no evento ao vivo, em São Paulo, eu e o Bill, chegamos lá, começamos a ouvir tudo que tinha ali. E apareceu uma oportunidade de se inscrever no Insider, que eu nem imaginava que existia, não sabia que existia. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei enlouquecida. Falei, meu Deus, está aí a solução.
Porque eu já tinha tentado assim, ver se eu encontrava algum lançador lá no Fire, eu tentei encontrar algum lançador ali no evento, mas 2 casalzinhos de velho lá, aquele monte de gente bombadona, você acha que alguém ia dar atenção para uma costureira? Ninguém ia dar atenção para mim. Aliás, Érico, é um nicho espetacular. Tá? Eu sei. Tô vendo. Entendeu? É um nicho... Então, tá vendo, né? Os Eles riram de você no evento ao vivo e ficaram com os bombadão. Agora eu quero ver quem ri. Quem ri por último. Então, sabe, e tá todo mundo lá, sabe? Hoje em dia, essa terceira idade, eu vejo assim, às vezes as pessoas falando, eu não sei o que lançar. Gente, tem um nicho maravilhoso nos idosos. Eles têm tempo, eles têm dinheiro, eles querem participar, eles querem oportunidade. É o maior, as pessoas, eles vão com calma nos feeds, eles escutam o que você fala, eles não ficam no feed hiperativos, eles vão devagar, sabem o que querem. As pessoas, mas não acessa a internet, não acessa? Todo mundo acessa hoje em dia. É superestimar, mas enfim. Aí eu falei assim, quer saber do que mais? Já que ninguém vai acreditar, ninguém acredita no meu produto, eu acredito e eu vou entrar nesse negócio do Insider. E vamos começar esse negócio que eu tenho certeza que agora vai. E eu me lembro como se fosse hoje, naquele almoço, né? Eu queria... Era caro a parada, né? Tipo, era caro. E o Bill ficou mais ressabiado, ele foi mais apoiador, como é que foi? Ele sempre me apoia muito, sabe? Ele falou assim, eu queria que ele entrasse junto. Aí ele falou, não, mas é algo que a gente não sabe se vai ter esse resultado mesmo, nós estamos escalando para baixo, vamos... Mas eu acreditava tanto, ele falou, não, vai você conhece, né? Você já está mais por dentro da coisa, mas ele passou a acreditar. Mas que presente dele, hein? Ele podia ter vetado, né? Não que isso ia ter vetado, né? Porque existe um livre-arbítrio aí. Mas nem sempre você é uma mulher de sorte. Eu já vi muitas pessoas que não deram esse presente de acreditar. E eu acho que a gente dá muitos presentes, né, ao longo da vida, né? Tem dessas datas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia das Crianças. São datas comerciais inventadas pelo varejo. Se não me engano, até o Natal... Eu não sei se o Natal foi inventado pelo varejo, mas eu acho que essa parada do presente deve ter tido um dedo do varejo aí, entendeu? Não sei se é muito comercial numa parte da religião, mas não importa, né? Até porque Páscoa tem os ovos de chocolate, né? O varejo deve ter mexido com alguma coisa nesse sentido. Deve ter... E a gente às vezes não dá o presente maior que a pessoa precisa. E eu acho que eu vejo pessoas que não esquece de um dia do que o parceiro acreditar nelas. Eu não estou falando acreditar, você é legal, acredita. Não, acreditar e bancar, não. E bancar ou co-bancar. Ou deixar a pessoa bancar. Sim. Era 40, 50 mil. Não sei se você foi a vista, a prazo, aquela coisa toda, mas era tipo isso. Eu falei, não, a gente já faturou nesse ano o suficiente para investir e eu tenho certeza que a gente vai alavancar. Total, e o Bill assinou embaixo. Vambora, vamos fazer. Só que ele não deixou eu tirar foto contigo. Ele falou, não, amanhã cedo a gente volta. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, dormir, né? Porque tinha aquele dia, né, o primeiro dia, não, a gente tira uma foto com o Érico, quem assinar Inclusive, hoje. Não tem mais isso, né? Não, porque senão você morre louco, né? Eu morro louco, Mas enfim, tirei muita foto naquele dia. Mas, ó... No dia seguinte, eu falei, meu Deus do céu, tudo certo, vamos assinar mesmo, assinamos, pagamos à vista e falei, vamos encarar esse negócio. E foi transformador, sabe? Porque naquele ano, que foi o ano passado, de Insider, eu comecei a conviver, né, com pessoas que falavam a mesma língua que a gente, que trocavam, que foi muito importante. Mas, né, aquele dia você entrou naquele almoço
com uma energia milhão e falou assim, eu vou dar os meus 150% dos meus 50%. E se você der o seu 150% do seu 50%, eu garanto o resultado. E era um frio no estômago, assim, né? Carregar aquele crachá de insider naquele evento era uma coisa, assim, muito louca. Enfim, eu tinha o ano inteirinho pela frente de 2019, né? 2019. Mas eu estava a minha agenda lotada, então eu não consegui dar os meus 150%. Tive resultados bons, mas ainda inventei moda no meio do caminho. Criei outros produtos, sabe? Fui para o canto da sereia, daquele aluno, aqueles alunos que compram e querem comprar mais e mais e mais, e aí eu comecei a criar produto e criar produto. Uau! Eu sei que em 2019 a gente teve um faturamento total de R$212 mil. 212. Do ano parecido. todo. Engraçado, né? Mas em 2019 aconteceu algo legal também, que foi... Eu comecei a lançar uma outra pessoa e foi muito interessante porque eu tive que rever a fórmula para começar do lançamento de semente, começar do nada. Engraçado que aconteceu além do faturamento, você... Antigamente era, eu não levo jeito, mas 2019 foi o jeito. E sem jeito, vai ser comigo mesmo. Eu não vou esperar nascer, cair o lançador, o meu marido não me lançar, o meu filho fazer, acontecer. Você falou assim, eu não levo jeito, mas sou eu. Se não eu, quem? Se não agora, quando, né? É a clássica frase. E aí você falou que em 2019 você começou a lançar uma outra expert também. Então, eu me lancei, né? Eu comecei a lançar uma outra expert, eu revi o fórmula do lançamento, eu trouxe o meu sobrinho para trabalhar comigo, que ele faz marketing, né, estuda marketing, e estava encantado com a história. E aí a coisa começou a acontecer, sabe? E eu via lá dentro do Insider o que era possível. E eu sabia que eu não estava dando os meus 150%, e isso me angustiava, mas eu não tinha como, porque eu tinha a agenda inteirinha carregada, lotada, eu não sabia, né? E também não sabia dizer não, né? E também tinha medo de dizer não. Também tinha medo. Mas com tudo que eu vivi no Insider o ano passado, eu tinha certeza que se eu me dedicasse, eu ia conquistar. E aí, para 2020, eu não marquei nenhum evento presencial, nada. Cancelei todos os meus eventos, parei com produto físico, tenho ainda alguma coisa, mas só meus produtos, não revendo mais nada, só aquilo que eu desenvolvi. E falei, esse ano 2020 vai ser o ano. Não imaginei que faixa preta, tá, Érico? Esse ano 2020 eu queria fazer o 7 em 12, era essa a nossa meta. Chegar ao seu primeiro 1 milhão de faturamento bruto no ano. E aí mas aí você já estava comprado. Engraçado, né? Que no primeiro ano de Insider você meio que faturou mais ou menos a mesma coisa do que o ano anterior, mas você teve de novo uma coisa que é muito característica e muito raro. A maioria das pessoas que fazem isso, né, faturam no ano anterior, numa autoanálise, elas têm dificuldade de colocar a culpa em quem? Eu vou falar a palavra diferente, vou refrasear. A responsabilidade do resultado em quem? Nelas. Então a responsabilidade vem para quem? Para mim. Ou pro mercado. O programa não funciona. Ou pro negócio isso. É mais do mesmo. É engraçado. E eu não culpo elas, não. Eu tenho uma espécie de compaixão no sentido de... Eu até entendo porque que elas fazem isso. É um mecanismo de defesa. E eu nem sei se elas sacam que estão fazendo isso. Mas no final das contas, aquele insider ou aquele mentorado, seja no meu programa, ou seja em qualquer um outro, podia ser em aula de karatê, não sei, que consegue entender e fazer a pergunta, eu fiz 150%, ou eu fiz 100% dos meus 50%,
Ele fez 150% do meu 50%. Porque, ó, a gente fez 200% do nosso 50%. Eu falo isso porque eu falo isso de boca cheia, em vídeo, e quem trocar eu posso dar N exemplos de coisas que eu ainda fiz que eu não prometi naquele dia. Deve estar ao vivo e cumprir. Então, assim, eu durmo tranquilo. E, ao mesmo tempo, eu entendo que isso não vai ser certo ou errado. Mas você teve uma maturidade muito grande. Essa autoanálise, eu queria te reconhecer por isso. Não é simples. Obrigada. Eu vi muito isso quando eu fui no último dia do encontro, no último encontro presencial, ano passado, que eu saí daqui de Florianópolis e falei para meu marido, eu vou renovar o Insider. Aí ele, como assim você vai renovar? Mas você já sabe quanto é? Já sabe como vai ser? Eu falei assim, eu não sei quanto vai ser. Eu sei que eu não dei nem metade de mim para esse programa esse ano. E eu sei que ele vai fazer um preço justo e eu vou renovar. Mas você vai renovar? Vou renovar. Eu preciso renovar. Eu preciso ter outra oportunidade de me empenhar. Sabe o que lá que eu cheguei... Eu vou te fazer e lá eu cheguei, segura aí que eu acho que eu vou fazer uma interrupção que é interessante. Uma pessoa que percorreu um Insider um ano, mesmo não faturando, ele minerou, ele afiou, o que a gente chama de afiar o machado. Sim! Ele não tem noção do que ele era antes, em termos de conhecimento, que ele era depois, porque afinal é um programa intenso, mesmo que você não faça 150. Então, existe uma história muito interessante daquele mineiro que foi lá, comprou os equipamentos, investiu $100 mil nos equipamentos, desceu, foi minerar, não encontrou o ouro, desistiu, encontrou o primeiro cara para vender os equipamentos, o cara pagou o preço de banana, não sei, $1.000, $10 mil, comprou todos os equipamentos, desceu, foi minerar e o cara estava 2 metros do ouro. E eu acho que é engraçado, para você ter uma ideia, que renovar, olha só, eu acabei de puxar esse dado hoje, então eu posso falar esse dado, eu sei que a gente está sendo gravado, assistido, então demora um tempo para a gente puxar esse dado. Um cara renovado, e você vai ser um exemplo, tá? Ele fatura em média, quando eu falo em média, é tipicamente, não estou falando da exceção não, estou falando de você que ficou faixa preta, não estou falando em média. Você sabe quanto que um renovado fatura em média a mais que um não renovado? Que uma pessoa que fez um ano só? Não tenho a ideia. média é R$504 mil. A mais. Você sabe qual foi o faturei 1.800.000 a mais. Você sabe qual foi o faturamento médio de cada integrante do Insider? Esse eu não lembro de cabeça o número, tá? Mas foi mais de R$200 mil. Se o faturamento médio é mais de R$200 mil, o faturamento do renovado médio é R$700 mil. Então, por que isso acontece? Porque no segundo ano você está muito mais afinada, você está muito mais cheia de bloqueios, você está muito mais decidida, você já está... Olha o que você fez. Você fez coisas que você não entrou, você cancelou algumas coisas, você abriu o espaço para o programa. Porque o Insider, o Fórmula E, tá? Mas o Insider não é um programa que entra na sua vida. O Insider não entra na sua vida. A sua vida entra no Insider. E por quê? Porque eu prometo a faixa preta. Eu não estou prometendo a faixa marrom. Não estou prometendo a faixa azul. Eu estou prometendo a faixa preta. É uma alta responsabilidade. Então, o Insider não se adapta à sua vida. É a sua vida que se adapta ao Insider. E nesse momento, no primeiro ano, você sacou isso. E aí você tem uma escolha. Ou eu decido ir para a faixa preta e está tudo bem se eu não decidir. E se esse é o caminho, o Insider é o negócio, ou eu desisto da faixa preta. Nada de errado com isso. Muita gente que desiste de faixa preta e está tudo bem, existe o livre-arbítrio. Mas é interessante ver isso acontecendo com você. E aí é interessante ver a sua decisão. Você foi lá e decidiu, e foi. Essa hora o Bill já estava um pouco mais ressabiado, com certeza, não culpo ele também, no final. Mas interessante, hein? E aí você falou que você falou que muita gente via, porque no terceiro encontro, foi aí que eu te interrompi. Então, aí no terceiro encontro, chegando lá, tinha os que queriam renovar e os que não queriam renovar, né? E a gente se encontrava nos halls, nos cafés, nos jantares, almoço e tudo. E muitas desculpas a gente ouvia, né? Eu ouvi muitas desculpas, né?
E a primeira coisa que eu perguntava era, você deu o seu 150%? Né? E eu tenho certeza que muitas pessoas ali eu convenci de renovar junto comigo, porque estavam decididas a não renovar, e a renovação para mim foi realmente transformadora. Porque eu já tinha 1 ano de teorias, poucas práticas, mas eu tinha muita teoria. Eu já tinha provado o que falaram para mim não fazer, eu tinha feito de teimosa, né, no canto da sereia. E esse ano eu resolvi fazer direito. E fui buscar ajuda, e fui buscar estudo, e aí o Bill veio e estudou a fundo o tráfego e aprendeu o tráfego de verdade. E o Vinícius está um copywriter fantástico. Mas uma coisa muito interessante, né? sim, uma coisa muito interessante foi que o Vinícius, em dezembro, no encontro em São Paulo, não do Insider, no encontro do FL ao vivo, naquela época, no final do ano, o Vinícius, que é o meu sobrinho que trabalha comigo, ele estava fazendo um intercâmbio e ele ficou uns 3 ou 4 meses, 3 meses fora, né? Ou 4. Estados Unidos, foi para Orlando, fez o intercâmbio na Disney e tal, foi bem legal. E aí eu fui para o encontro ao vivo, e isso é uma sacada muito legal e que eu recomendo para todo mundo que vá para o encontro ao vivo. Eu levei a minha filha de 16 anos e a minha filha ficou encantada. Isso já em 2019, final de 2019, ano passado, final do ano passado, final do ano passado. E ela se envolveu e entrou no lugar do Vinícius, né? Enquanto o Vinícius estava viajando, ela que trabalhou comigo. E também passou a entender as nossas ausências, as nossas... algumas privações que, né? Para você cair de cabeça no projeto, né? Então tem que deixar algumas coisas de lado. E foi muito legal para ela entender, para ela trabalhar comigo aquele período que ele estava fora, fazendo as páginas e postagens e tudo isso, ela que fazia. E também, principalmente para entender, né, tudo que a gente vive. Então, eu acho que é muito, muito legal esse negócio da gente levar a família. Com apenas 16 anos, né, ela entendia perfeitamente o que você falava, ela não deixava eu sair da cadeira. Eu já tinha ouvido algumas palestras no Insider, no último encontro, já tinha renovado, já estava tudo certo. Falei, não, vamos voltar para o hotel. Não, senta aqui, você vai assistir até o final, tá demais, tá muito bom. Tá muito bom. E eu sei que hoje ela também tá ligadaça aí na fórmula. E a proximidade, né, é o que você faz com o seu filho, né, trazer para perto de você. Você sabe uma coisa que eu estava pensando ontem? Eu estava vendo um vídeo, na verdade hoje eu estava vendo um vídeo de uma Insider, por causa do evento da manhã, a gente está revisando umas coisas, um vídeo de abertura, se não me engano. É abertura, eu acho que é. Então, e nesse vídeo, não na abertura não, de uma palestra, nesse vídeo ela corta a pulseirinha. E o que é cortar a pulseirinha? Um evento ao vivo, se você quiser, você pode colocar essa pulseirinha e colocar um objetivo nela. O objetivo é seu. Algumas pessoas é o 6 em 7, e outras pessoas é faixa preta. E a pessoa fala o seguinte, quando eu chegar lá eu corto. E a razão disso é pra gente se manter presente. Eu olho pra pulseirinha, eu tenho essa pulseirinha, o meu não é faixa preta, é outro, já falei em alguns vídeos qual é o meu, mas quando chegar a hora eu vou cortar. Eu achava que ia cortar agora, dia 5 de dezembro, mas não vou. Vai ter que ficar para um outro ano, talvez ano que vem. Dito tudo isso, ela chegou à faixa preta. E ela foi cortar a pulseirinha. Só que ela não cortou a pulseirinha, os filhos dela cortaram a pulseirinha. E aí o filho dela, que se não me engano, eu julgo, tá, de ver, tem 9 anos, 10 anos, uma filha 1 a 2 anos mais jovem, tô julgando, tá? Posso estar certo, posso estar errado. E ela coloca o braço, os dois pegam uma tesoura não de ponta, né, não sei se é tesoura ou faca, enfim, tava safe, tava salvo. E eles cortam. E ela pergunta, por que vocês estão cortando a pulseirinha? Aí a filha ou o filho responde, mamãe, porque você fez 6 em 7. E aquilo entrou na minha cabeça que um filho, aos 9, 10 anos, chutando... Menorzinho, eu sei quem é. Ela inclusive, foi uma que eu convenci de renovar. E ela cara, é menorzinha, pequenininha. Foi a Patrícia. A Patrícia. A Jopian. A Jopian. Foi linda a jornada dela.
Foi linda. Mas sabe o que eu fiquei presente naquilo? Aos 9, 10 anos, aquela criança tem como natural, não é que como tem na mamãe, o que é natural para um filho do médico? Se tornar médico. Nada de errado, porque é natural a vida de médico para um filho de médico. Natural. E para aquele filho é natural fazer 2 milhões em um ano. 6 em... No caso é a faixa preta, tá? Ah, não sei se é 6 em 7. Talvez tenha... Não, é o 6 em 7, perdão. Foi 6 em 7. Foi 6 em 7. Para aquele filho é natural fazer 100 mil reais em 7 dias. Como é que isso influencia positivo, com integridade, com honestidade, fazendo bem, ajudando as pessoas, empreendendo? Você entende que para mim, sabe o que era para natural quando eu tinha 9, 10 anos? Trabalhar para o governo. Nada de errado com isso. Mas aqui em Brasília a gente não ganha bicicleta de presente de aniversário. A gente ganha apostila para estudar para concurso. E por quê? Não, eu falo de brincadeira, mas não. Todos meus amigos de infância, exceto um que é o Renato. Assim, os amigos, eu tive muitos amigos, mas amigos mais próximos mesmo, vizinho, aquela coisa, tá todo mundo no serviço público. Nada de errado, inclusive. Mas isso era natural para mim, porque meus pais eram, todo mundo que morava no prédio era, porque era um prédio de apartamentos funcionais. O que é? Na época, né, o Estado dava para as pessoas trabalharem, vir para Brasília e tal. Hoje em dia não é mais funcional, eles venderam os apartamentos funcionais. Mas você está entendendo que para mim era o natural? E para aquela criança, eu chamo de criança, não é? É interessante você trazer sua filha, porque agora a faixa preta não é tão de outro mundo assim. E quando a mente concebe, fica possível. Às vezes a gente... Você lembra? Imagina, naquele tempo lá atrás, quando você fazia 6 em 7, você imaginava fazer 2 milhões por ano? As pessoas imaginavam, outras não, né? Mas não é natural. Talvez essas entrevistas que eu estou fazendo aqui, porque as pessoas têm outra imagem da pessoa que faz 2 milhões por ano, né? A imagem que você tinha. Os chamados bombadinhos. Mas a gente tem as imagens que a gente tem, né? E agora você é uma dessas imagens. Você e o Bill, quando a gente conhecer ele. Eu, o Bill e o Vinícius. Esse troféu aqui é nosso, ó. O Vini está... Nós somos realmente um trio muito forte. A gente está muito forte mesmo. O Vinícius está completamente empenhado, estuda enlouquecidamente. Veio morar comigo, já está aqui com esse negócio de universidade online, né? Porque está todo mundo fora. Ele veio para cá e está completamente envolvido. Dito tudo isso, você leva sua filha no evento ao vivo, você decide renovar, você tem essa análise. E 2020 começa. Como é que começa? Como é que foi o primeiro lançamento em 2020? O primeiro lançamento em 2020, ele já começou a melhorar, né? Deixa eu ver aqui, cadê? 2020 é esse. Foi em janeiro, eu já tive 37 mil de faturamento. Mas ainda não estava completamente dentro do programa, porque eu lancei na primeira semana de janeiro e estava viajando, estava num evento ao vivo, né? Ainda tinha uma história para fazer na Califórnia, tal, uma feira lá na Califórnia, tal e tal. Então eu lancei e também não deixei lá e não fiz tudo que tinha que fazer. Aí falei, não. Voltamos de viagem, começo de fevereiro, estudamos o mês de fevereiro, em março nós lançamos de novo, aí já foi 102 mil, quase 103 mil. Agora tá voltando. Mas agora você sabe o que você tá fazendo, né? Exato. Aí cada um arregaçou a sua manga, o Bill sentou no tráfego e falou, agora é de verdade, né? E estudou, aprendeu, buscou ajuda e realmente conseguimos. O tráfego foi mudando o jogo, sabe? Foi mudando muito o jogo. Importante. E aí, de 102 foi para quanto? Aí, de 102, aquela pessoa que eu tinha lançado em outubro não tinha mais lançado, porque ela também só fazia evento ao vivo.
Ah, e veio uma coisinha diferente de 2020, né? Então, né, que foi em março, né, que aconteceu tudo que aconteceu. Em março veio a nossa crise, acabou os eventos ao vivo. Acabaram-se todos os eventos ao vivo, e ela veio aqui, bateu na minha porta e falou, e agora? Né? Agora, vamos que eu quero voltar a lançar. E o primeiro lançamento semente dela tinha sido em outubro, e de outubro até março, ela tinha sumido. Então, mas de outubro até março, eu acreditava no produto. Então, eu mantive tudo que a gente tinha feito antes. Então, eu editei o vídeo de novo, coloquei uma outra cara, mudamos e fui postando, e a gente continuou colocando conteúdo. Então, quando ela voltou e falou, não, agora eu não vou lançar de novo, já estava todo mundo pronto esperando o curso de novo. Certo. E já tinha aí plantado. a gente fez. Aí a gente fez um lançamento de R$280 mil. Certo. Que era, né? Começando a ficar mais interessante. Sim. Né? E esperando desde outubro, quando chegou em abril, que a gente lançou o dela, estava 280. Imagina, 6 meses a galera esperando. Aí, ok. Aí em maio, eu lancei muito esse ano. Esse ano eu lancei todos os meses, exceto fevereiro e outubro. Mas já vou lançar agora, semana que vem de novo. Aí, em maio, eu lancei de novo o meu produto, que é o Quilter de Sucesso. E fiz 195 mil. Já dobrou de novo. Aí começou a dobrar. E foi muito legal. Aí lançamos novamente o produto da Expert, que foi outro lançamento de R$526 mil. Passou para os lançamentos de $500 mil, que é uma trava, né? As pessoas não imaginam fazer $500 mil em 7 dias, né? Pois é. E aí? Aí lancei de novo o meu produto. Eu sei que esse ano a gente fez todos os lançamentos, era todos 6 em 1, não era 6 em 7, era 6 em 1. R$100 mil em um dia. E aí eu lancei de novo o meu produto e fiz 236 mil. Lançamos o dela outra vez, fizemos 337. E lançamos o meu de novo e fizemos 308. Isso quase que separado um mês de cada um, né? Quase que... Foi um mês todo, foi janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Trabalhei muito, foi muito legal. Foi muito intenso, mas foi muito bom. E no somatório dessa brincadeirinha, se no ano de 2019 você tinha feito 200 e poucos mil reais, 212 mil reais, pelo que eu estou anotando aqui mais ou menos, em 2020 até agora, quanto faturastes tu? 2.021 mil. Uau! Sem contar algumas vendas que a gente acaba fazendo pelo cartão, não entra pela Hotmart, pela história ali. 2 milhões. A faixa preta é sua, é de vocês, é do Bill, é do Vinícius, vocês merecem. Não, eu não falo isso porque ela foi conquistada lá atrás pelo investimento, pela renovação do investimento, pela autoanálise, talvez, né, pela sua capacidade de, vou chamar de autorresponsabilidade. Eu não exijo isso de ninguém, porque é muito difícil. Mas quando a gente vê uma pessoa autorresponsável, não existe coincidência, né? Eu não acho que existe. Trabalho, né? Existe. Foi muito trabalho. Causa e consequência. Eventualmente, no longo prazo é isso. Não acredito em consequências no curto prazo. E é incrível ver isso. É incrível. Dito isso agora que você é faixa preta, agora que você já fez N vezes a parada, né? O 6 em 7, alto 6 em 7, isso tudo. Se você pudesse dar um recado para um faixa branca, que recado você daria para ele? Um cara faixa branca está começando agora. Quais são as dicas da Márcia Baraldi para essa pessoa? Uma dica da Márcia Baraldi do futuro.
né, de um faixa preta. Eu costumo dizer que eu converso com o passado e com o futuro no mesmo dia. Porque eu converso com alguém que não fez um 6 em 7 de manhã, né, Cássio, com um aluno da Fórmula. Conversei ontem com a Aline, por exemplo. E hoje eu converso... E no mesmo dia, às 7 da noite, pelo menos no momento, né, nesse momento que a gente está, eu converso com o futuro, com uma pessoa que trilhou e chegou na faixa preta, nem no 6 em 7. Que dica que o futuro dá para o passado? Chega de desculpas. É isso, sabe, Érico? Chega de desculpas mesmo, sabe? Quando você falava isso, eu falava, não é possível, né? Não é possível. O meu produto é diferente, o meu nicho é diferente, o meu preço está alto, tem muita coisa nesse produto. Eu inventei muitas desculpas. A fórmula dá muito trabalho. Nossa, que trabalho, né? Que trabalho. Meu marido não está envolvido ainda. Uhum. E eu tenho os meus eventos ao vivo. Quem vai cuidar deles? E se eu parar eles, quem vai pagar os boletos? Mas assim, uma coisa que é muito importante no Insider é você estar lá dentro da comunidade e ver a coisa acontecer para todo mundo. Para todo mundo que se dedica, né? Tem também aqueles que ainda não atingiram o resultado, mas tá vendo. Eu, quando não atingi o resultado, eu estava vendo o que eu não estava fazendo, porque eu estava envolvida ali. Então, eu acho que isso foi assim fundamental. Eu realmente precisei estar ali com alguém me desafiando, e foi um desafio, tá, Érico? Não foi fácil, teve alguns perrengues danados, tipo entrevistar a gente. Gente, teve uma aí que, meu Deus. E hoje eu estou fazendo todo dia, e de boa, assim, com o pé nas costas, tranquilo, né? De boa na lagoa. Tirando realmente aquela carga pesada, né? Porque você tem que sair da zona de conforto, né? Tem muita coisa que a gente não quer fazer e que tem que fazer, porque tem razão de fazer, tem uma fórmula. E se a gente seguir a fórmula, né, mesmo que seja desconfortável, passa, tudo passa. A dor passa. Passa, mas... A faixa preta fica. A faixa preta fica, tá aqui. Tá aí. Show, Márcia. Muito obrigado, não só por quem você é e pelo seu resultado, mas soa para mim, e pelo que eu escuto, pela sua reputação, de uma pessoa extremamente preocupada com outras pessoas também. Dentro da comunidade do Insider, as pessoas falam isso para mim. Cara, a Márcia é isso, a Márcia é aquilo. E geralmente isso e aquilo é a Márcia que não pensa só em você. É a Márcia que esse exemplo com a Patrícia é demais. Você podia ter ficado no seu cantinho. Você não ganhava nada financeiramente em ter a Patrícia no programa. Mas eu ganhei tanto. O dia que ela fez o 6 em 7, que ela me ligou emocionada demais, mandou uma mensagem, falou assim, Márcia, você faz parte disso. Isso foi tão lindo, tão bom, sabe? Porque quando a gente compartilha, a gente multiplica. Isso eu falo demais, sabe? E às vezes a vida da gente, a gente foca 6 em 7, mas o que é o 6 em 7? Às vezes ele traz outras possibilidades que não estariam disponíveis no jogo. Exatamente. Então, parabéns pelo quem você é. Bill, tem muita sorte de ter você ao seu lado. Você também tem muita sorte de ter o Bill, porque ele comprou essa parada quando ninguém acreditava. Uhum. E parabéns mesmo, não só pela sua faixa preta, mas quem você é nesse mundo de contribuição. A gente escuta isso, a reputação das pessoas foge ao que elas são. Isso é uma coisa muito legal, sabe, Érico, que eu admiro demais em toda a Ignição Digital, em todo mundo ali, todo mundo, sabe? Na Priscila, no Hugo, Ai, gente, eu nem vou citar todo mundo, o Tiago, o Guilherme, o Granville, todos ali, todo mundo que está ali envolvido, o Rafa Batista, que, nossa, a gente vê que é todo mundo família, que é todo mundo íntegro, e isso me prende a ignição. Isso realmente me prende, são os meus valores, e isso, né, quem tem esses valores acaba ficando. Sou muito, muito grata mesmo. E rumo ao próximo grau, né?
rumo ao próximo grau. Abraço, Márcia. Obrigado pela contribuição. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.